tarde, nono ano, estudantes, professores que sempre nos acompanham. É quinta-feira, é dia de aula de educação física, então estou aqui eu, professora Mara, e a professora Juliana. Isso aí, vim correndo de geografia, Mara, e convidei o pessoal de geografia pra vir pra cá. Convide sempre. E aí nós queremos a sala cheia, é isso mesmo? Sala cheia, né? O chat lotado, todo mundo falando boa tarde, feliz e contente. É isso mesmo. Então, aula de... Opa, eu olho ali Mas aqui, cuidado. tô contente, derrubando as coisas. Então, é isso. Aula de educação física. E a gente vem aí, nono ano, caminhando agora para nossa última aula do terceiro bimestre. Juliana, semana que vem, aula de quarto bimestre. Em breve, final do ano. Nossa, eu comentei isso em geografia, Mara. Acabou o ano, gente. Então precisamos aí seguir as habilidades essenciais propostas no material, é isso que a gente vem fazendo. Hoje é a última habilidade do terceiro bimestre, seguindo aí o que a gente vem comentando com vocês no nono ano. Hoje também um assunto em que nós colocamos vocês, alunos, né, os estudantes do nono ano, como protagonistas de reflexões, de ações aí, porque nós temos como título a aula Esportes Paralímpicos, transformações nos esportes. Então é pensar um pouquinho aí nos esportes paralímpicos desde quando começaram até agora, o que teve aí colocado como transformação, o que mudou, o que não. Então a gente vem pegando no nosso material, fazendo um apanhado geral aí dessas transformações e fica como dica para os professores darem continuidade aí ao trabalho, porque a gente sempre tem menos aulas que eles, né, Ju? E a quantidade de tempo também é menor. E o objetivo da nossa aula, como pede também a nossa habilidade, vocês vão ver lá atrás, é discutir essas transformações históricas dos esportes paralímpicos, mas considerando também as políticas públicas de inclusão, né? O objeto de conhecimento para todos, esporte paralímpico, e a unidade temática nossa, a gente vem falando aí dos esportes. Juliana, hoje a gente vai conhecer um esporte bem interessante aí que está proposto no nosso material, bem bacana. Eu acho que dá para todo mundo organizar na escola, todo mundo experimentar jogá-lo. Isso vai ser bacana. Muito bom. Então a gente vai dar um pontapé inicial? É isso mesmo. Então eu tenho um vídeo aí bem bacana sobre esse esporte, que geralmente na escola a gente tem começado a falar agora com o nosso material, né? Que ele vem com essa proposta. Talvez algumas pessoas conheçam, talvez outras não, mas é interessante aí, é conhecimento. Eu gostei muito de procurar vídeos sobre ele. Claro que vocês têm a possibilidade de encontrar mais materiais ainda do que nós, né? Certamente. Aqui a gente tem a questão dos direitos autorais, então, por isso que muitas vezes a gente não consegue nem colocar um jogo, alguma coisa assim, mas os professores dentro das salas de aula conseguem explorar mais. Isso é um vídeo de 3 minutos, mas que vocês depois vão à busca aí. E eu gostaria de vê-los praticando, viu? Vamos deixar para o final mesmo. Então vamos lá. Problematização, aquela questão que a gente sempre faz no começo, para que vocês respondam aí ao final da aula. Você consegue debater sobre as transformações históricas dos esportes paralímpicos? E aí, Juliana, no nono ano? Será? Que a gente vem falando, né? Então, assim, a gente comenta isso no sexto, no sétimo, no oitavo. Claro que a gente iniciou com essa turma que está aqui no nono, ano passado no Centro de Mídias, falamos sobre isso. Mas vocês ouvem falar, sim, né? Agora nós tivemos os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, então a gente começa a refletir, né? Dos jogos, se houve transformações, quem toma conta, que tipos de esportes são proporcionados e o que o nosso material aí traz para vocês também. Então vale a pena pensarem nessas reflexões todas. E aí a gente começa falando do Comitê Paralímpico Internacional, que é ele que organiza, que direciona todas as competições voltadas aí, né, para o esporte paralímpico. Eu vou aqui, e vocês continuem aí no slide, eu vou grifando algumas coisas que é interessante para que vocês depois continuem estudando e acompanhando. Então a gente tem lá, em 2019, né, o Comitê Paralímpico Internacional, que é conhecido como IPC, que ele reconheceu e realizou competições de
29 modalidades esportivas. É um número relevante, não é, Sim. Juliana, de esportes que passaram a ser considerados aí, né, nesse mundo, nessa questão dos Jogos Paralímpicos, em conjunto com a Organização Internacional de Esportes para Deficientes e algumas federações. Então, é importante a gente saber que tem um órgão que centraliza, que organiza e que cuida, né, dessa questão dos esportes paralímpicos. Então, ali, a regularidade de 29 modalidades, então vale a pena vocês pesquisarem mais, irem atrás e fazer um estudo bem bacana acerca disso. Vamos continuar aqui comigo no slide. Para cada uma dessas modalidades, então, existe uma classificação funcional, que organiza os atletas em categorias. Então, existe uma organização que ela é como? Por categorias para cada prova, de acordo com o tipo de deficiência. Então, isso também é uma organização aí desse comitê, tá? Que são estudos. Então, como que os atletas serão classificados? Sempre, cada modalidade tem um determinado tipo de classificação. Então, a gente vem aí falando para vocês da existência, né, dessa organização, desse comitê, e vocês seguem buscando, dependendo da modalidade que vocês queiram praticar na escola, queiram estudar. O nosso material, ele propõe aí alguns desses esportes, né, como prática, mas isso não impede que vocês vão atrás de outros, tá bom? O que o material nosso traz é uma proposta, certo? São muito bacanas. É muito bacana a gente conhecer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. Ano passado eu lembro que a gente trouxe aí a esgrima, lembra? Paralímpica. Então, assim, para não ficar repetido, até porque vocês podem buscar o material do ano passado, a gente hoje vai falar aí de um outro esporte, né? Que não falamos ano passado. Então, bem bacana. legal. Vamos lá. Vamos falar então dos Jogos Paralímpicos, né? Onde participam atletas com deficiência intelectual, física e visual. Então, Juliana, a gente tem aí abrangência, né, de pessoas com várias deficiências. Então, a gente está falando da intelectual, da física e da visual. E os deficientes auditivos também, os surdos ou os deficientes auditivos, eles participam aí de uma competição específica que para o comitê vem aí como as Surdo-Olimpíadas, tá certo? Então, todos acabam tendo as suas classificações dependendo da deficiência do indivíduo, da pessoa. Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, né? Isso daí é uma tabela que tem no nosso material também. E como nós tratamos no 9º ano dos esportes de combate, eles vêm fazendo aí um paralelo das modalidades que existem nos Jogos Olímpicos e das modalidades que foram para os Paralímpicos. Nesse caso, falando do esporte de combate. Tá? O nosso material também tem bastante aí, esportes, a gente fez no outro bimestre, né? Falamos das lutas também, dos esportes de combate. Então, aí, se a gente for pensar em Olimpíada e Paralimpíada, a gente tem boxe no Olímpico, karatê no Olímpico, que daí entrou, né? Esgrima, judô. Você tá contando, Ju? Me ajuda a contar aí. Então, boxe, karatê, esgrima, judô, luta greco-romana, luta livre e o taekwondo, certo? Vamos falar agora dos Jogos Paralímpicos, tratando de esportes de combate. Quantos tinham, Juliana? 7. Então vamos lá. Esgrima em cadeira de rodas, judô para cegos e o para taekwondo. 3. Então, se a gente pensar no esporte de combate, a gente tem uma diferença aí, né? Considerável do esporte olímpico e paralímpico. Então, vale a pena também essas discussões aí na escola. Por que será que nós temos mais nos Jogos Olímpicos do que pensando nos Paralímpicos, tá, gente? Então, é tudo questão de vocês abordarem, irem atrás, pesquisarem mesmo, mas a gente já vê aí nessa tabela que tem uma diferença. Já, e bastante. Ela é relevante. Se tiver algum professor falando, colocando alguma coisa, pode me parar, hein, pode Juliana? deixar. Eles estão participando? Não, mas todo mundo quietinho. Ô, gente, vem com a gente. Então, vamos lá.
E aí existem as adaptações às regras para os esportes, ok? Para esses esportes que nós estamos falando aí. Então, essas adaptações, elas aparecem como? Nas regras das modalidades, porque elas precisam atender às necessidades dos lutadores, bem como preservar a sua integridade física. Então, essa questão da integridade a gente vem buscar para os Jogos Paralímpicos, assim como para os lutadores também dos Paralímpicos, tá? Mas existe bem essa aí. As necessidades, as adaptações às regras, porque ela tem que atender às necessidades dos atletas em questão. Então, ali o comitê, juntamente a toda a equipe, é que organizam aí essas alterações, essas adaptações das regras. Certo? Vamos lá, Juliana, temos mais. Então, diante dessa tabela que a gente acabou de ver, analisar também, a gente vem com uma perguntinha aí, né? Ou a gente coloca um item para a questão. Existem dificuldades nos esportes de combate paralímpicos, né? A gente vê que algo acontece que existem menos modalidades inclusas aí para a participação. Então, vamos lá. Por que será que isso acontece? A gente pode... E hoje, aqui para vocês, aparecer com 2 itens aí e levar vocês a uma reflexão maior. Então, vamos lá. Existe o baixo interesse das grandes mídias em transmitir e apoiar as competições dos esportes de combates paralímpicos. Então, há de se pensar nisso, porque até no ensino médio, né, Juliana, na terceira série, não foi na segunda série? Segunda. Da mídia, mídia esportiva. Da mídia esportiva. Então, segunda série. Também quem quiser abranger pode procurar a aula aí da semana passada, falamos disso, mas num outro fenômeno esportivo. E aí a gente vê que também, nessa questão do esporte paralímpico, talvez existam algumas denominações para que isso aconteça, que se tenha mais dificuldade, né, em que o esporte ele apareça. Outra questão é a pequena quantidade de competições esportivas que atendem aos praticantes dos esportes de combates paralímpicos. Então, aí entra o papel da escola, né? Será que o que a gente está fazendo é o caminho mesmo? Porque assim, a gente está mostrando para eles que é possível a disputa desses esportes, a participação dos alunos aí nessas práticas esportivas, fazendo com que todos participem, sem exceção, trazendo conhecimento de alguns esportes para vocês, porque antigamente a gente tinha ano passado, não foi, Juliana? Nós tínhamos algumas perguntas, mas por que a gente está vendo luta? Né? Por que a gente não está vendo tal esporte? Eu lembro muito bem das nossas primeiras aulas trazendo lutas. E hoje a gente não vê esse questionamento por parte, né, aí dos estudantes, do outro lado da tela. Por quê? Porque é conhecimento. Então, nós passamos a ver outras modalidades esportivas. Nós passamos a ver o jogo na escola de forma diferente. Nós passamos a ver o esporte de forma diferente. Nós podemos deixar que todo mundo experimentasse muitas coisas que antigamente você falava assim, não, isso não é para a escola. E hoje a gente experimenta na escola. A gente fala das práticas de aventura, né, que a gente propõe na escola. Então, essa questão de trazer o esporte paralímpico também, trazendo mudanças nesse contexto escolar, permitindo a participação de todos, as adaptações que são necessárias e a experimentação por parte de todos. Hoje mesmo, numa aula do 7º ano, nós experimentamos, por exemplo, jogar a bote assentado. Porque nós podemos ter um aluno cadeirante e que ele não vai ser deixado de lado naquele momento ou nessa prática de uma luta, porque ele não pode realizar aquele movimento. Por que não pode? E se adaptarmos o movimento? E se procurarmos, de acordo com o esporte paralímpico mesmo, a adaptação exata para ele? Será que nós, enquanto alunos, né, professores, não vamos conseguir abranger a todos para que todos participem? Então, é possível, sim. Opa! Né? E aí a gente começa a entender essa questão da mídia. Claro, vocês estão no 9º ano, vale a pena. E é necessário que a gente estude, né, essas questões aí, quando a gente fala dessas políticas públicas, né? E é onde vocês entram.
que a gente vai até ver agora aqui um pouquinho de um assunto que a gente já vem conversando, né? Então, nós temos essas transformações no esporte, mas e na escola? Enquanto eu, aluno, cidadão, protagonista, nós já conversamos sobre isso com eles. Bastante. É algo que a gente bate nessa tecla no 9º ano, porque está preparando é uma base para chegar lá no ensino médio. Exato. E aí a gente vai continuando, então, falando dessa prática do esporte paralímpico, né? Inicialmente, a prática do esporte adaptado aconteceu para pessoas com deficiência auditiva e mais tarde incluíram-se a natação e o atletismo para pessoas com a deficiência visual. Então, não foi assim. Os esportes que nós vemos hoje começaram hoje. Vem esse progresso, não é, Juliana? E aí, então foram surgindo as modalidades aparecendo e assim por diante. Para a deficiência física, por exemplo, o esporte adaptado só começou a partir da Segunda Guerra Mundial. E a primeira competição que aconteceu foi para atletas em cadeiras de rodas, né? Então, a gente pensa assim, então já iniciou esse esporte adaptado agora, ou quando começou foi... já tinham ali, pensaram no atletismo de imediato? Não. Então, existe uma história, né, um acontecimento histórico, aí, uma linha do tempo também para o esporte paralímpico. Outro item, acompanhem comigo. Hoje temos diversas modalidades paralímpicas e para diferentes deficiências. Antigamente não. Era mais restrito ainda do que temos hoje. Então, se a gente pensar numa linha histórica, houve sim essas transformações e elas são importantes para nós, estudantes, aí, conhecermos também todas elas, ok? E aí a gente vem com a atividade complementar, o 9º ano está acostumado a fazer isso. Nós fizemos pesquisa, até apresentamos no outro dia, mas sobre lugares para a prática mesmo dos esportes na comunidade. Hoje a gente pode abranger mais essa pesquisa com eles, Juliana. Vou até sentar aqui para a gente conversar melhor aí. Então, a gente já veio com proposta de vocês fazerem pesquisa para saber se ao redor da escola, se na comunidade de vocês tem espaços para a prática de exercícios físicos, para a prática esportiva e para a prática dos esportes paralímpicos, deve ser pensado também aí. Tá bom? Então vamos lá, você pode fazer pesquisa com os vizinhos de vocês, só proposta mesmo, essa proposta também está no nosso material, mas vocês fiquem livres para elaborarem aí as questões para pesquisa. O importante é identificar se a comunidade não escolar também tem lugar para essas práticas, tá bom? Então vamos lá, você pode começar assim, perguntando, por exemplo, existem programas e projetos públicos de lutas e esportes paralímpicos em seu bairro e cidade? Quais? Aí, se o seu vizinho precisar de mais orientações, você ali como pesquisador, você pode discutir o que a gente está discutindo aqui. Exato, né? Mostrar para eles algumas possibilidades de respostas. Exatamente. Então vamos lá. Vocês também podem fazer essa investigação com vocês mesmo, tá? Então irem atrás de responder essas questões. Ó, você já assistiu alguma luta nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos pela televisão ou pela internet? Quais? Bom, as Paralimpíadas foi um grande momento aí para que pelo menos uma grande parcela da pesquisa falasse que sim, hein? Pudesse assistir, né? De quais formas poderíamos promover a prática esportiva das modalidades esportivas que estudamos nas praças esportivas ou nos espaços públicos disponíveis no bairro ou no entorno da escola? Potencializando a sua prática no tempo livre. E aí existe o Grêmio na escola para fortalecer ainda mais essas questões com vocês, né? Discutir isso com os gestores aí. E na escola mesmo, tem algum espaço ali em que vocês possam promover isso para a comunidade? Existem escolas que abrem os espaços para a comunidade. E por que não para a prática do esporte paralímpico? Então, dar possibilidades, né? A gente tem que, lembrem-se, esporte para todos, atividade física para todos. Então, a gente pode
abrir as escolas e convidar essas pessoas para fazer trabalhos, né, Juliana? Isso. Promover essa prática. Adaptar. E convidar ali a comunidade, os pais mesmo, né? Os familiares. Bacana. Bem bacana pensar nisso. E quais ações, né, poderiam ser desencadeadas com a comunidade escolar para auxiliarmos na manutenção ou na preservação desses espaços, né? Então, você é cidadão que tem direito a usar os espaços quando eles existem ali, mas também tem que cumprir com seus deveres de cuidar e etc. Ok, pessoal? Então, são só indicadores aí, mas o Nono já tá bom nisso, viu, Juliana? E aí, então, o esporte que eu falava no começo era o futebol de 5. Vai ser futebol? Fala futebol, o pessoal já gosta. Futebol de 5. E é muito interessante. Esse vídeo, vocês vão ver que tem... Ele vai falando, né? O que um pode, o que o outro não. Mas vocês depois busquem outros vídeos aí. O que eu consegui liberado para trazer para vocês foi esse. Então vamos acompanhar aí juntinhos um pouquinho. E vocês conheçam, então, as regras do futebol de 5. Vamos lá. Você sabe como funciona o futebol de 5? Conheça agora as regras e as táticas dessa modalidade exclusiva para deficientes visuais. Pegar aqui a chave. O cabra ficar filmando e eu fechando a porta. Tem ninguém filmando não, cara. Tem não, bicho? Tem não. E você aí? Espertinho. Vamos ganhar hoje, hein, galera? Tá valendo o jogo dessa vez. Eu. Quem pode jogar futebol de 5? Primeiro, o atleta de linha tem que ser cego, é B1, né? Cego total. O goleiro enxerga, o goleiro é de dentro. Outro lado. Boa, Danilo recuperou. Vai, Danilão. Outro pro... tá lá direito. Tá no passo, tá pro vídeo. Chega. Tá fora. Eu. Só que tem uma área do goleiro, a área do goleiro do cego é pequena, são 2 por 5, o goleiro fica praticamente dentro do gol. E as regras são do futsal convencional. As dimensões da quadra é 40 por 20, tem os alas, defensivo, ofensivo, tem o pivô, tem o fixo. As substituições são volante, igual ao futsal convencional também, pode substituir na hora que quiser o treinador, quantas vezes quiser o atleta. Outra coisa muito importante é a palavra do voe. Quem vai marcar tem que falar a palavra voe. Vai saindo, vai falando. Oi, pessoal. Tô no gol aqui, na trave, 10 metros pra frente. A defesa eles botam uma linha lá. Então o goleiro só pode falar até ali. E o chamador também só pode falar até ali. O chamador orienta o ataque e o goleiro orienta a defesa. Esquerda sua, Marquinhos. Direita sua, Marquinhos. Meio. Boa, Marquinhos, vai baixar um pouquinho. Isso não quer dizer, se esses caras não falar, o goleiro, o chamador, eles não jogam, eles jogam. Só que o goleiro facilita, ele tá vendo o arremesso do goleiro do outro lado lá, então já orienta esquerda para o atleta se posicionar mais rápido e chegar na bola. Atrás do caminhão. Calma, Marquinhos. Mesma coisa, o chamador, ele orienta, um ataque vem, ele avisa, só tem um marcador, tem 2 marcadores, então isso facilita bolar o ataque. Oi. Meio. Ei, aponta. Oi. Não, força. Calma, cadê? Fala. Vai. Não nada. Calma, Ricardo. Calma, tá fechado. É você, mano. Calma, não. É do nosso, esquerda. Só tem um aberto à sua esquerda. Também, boa. A seleção da gente sempre é um time a ser batido, né? A gente tá 7 anos sem perder pra ninguém. Mas eu já participei, como eu já falei aqui, 10 anos, nunca vi um campeonato fácil. Mas a gente sabe que todo mundo hoje trabalha para ganhar do Brasil. E esperamos que não seja nesse Mundial a gente consiga trazer esse campeonato pra gente. Então é isso. Tem ali, ele explica um pouquinho, fala da pessoa que dá a instrução, vocês viram ele batendo na trave? Olha, gente, vale a pena se organizar todo mundo aí e se colocar aí no lugar desses jogadores. É uma experiência incrível. E nada fácil.
Não, e não parece, mas a gente vai aí desenvolvendo a questão do ouvir. Imagina o coletivo como que ele não é importante. Porque você precisa prestar atenção nas comandas, porque o tempo inteiro ali tem as comandas. Então, espero que vocês tenham gostado mesmo. Procurem outros vídeos e, experimentem e nos mostrem a habilidade EF09, EF22. Nós viemos discutir as transformações históricas dos esportes paralímpicos, considerando as políticas públicas aí de inclusão. Juliana, é para eles praticarem e mandarem pra gente, certo? Isso, coloca lá, manda lá no Instagram da Proju e da Promara, vocês praticando, vocês tentando praticar esse futebol de 5. É, isso aí. Pensem em todas essas questões que nós colocamos aqui. Vocês podem, então, avaliar a aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Aí, semana que vem, a gente volta iniciando o 4º bimestre. Olha que delícia. Já começando a reta final, gente. Reta final pro ano aí, ó. Logo, logo fechou o Papai Noel, chegando em dezembro. Opa, já vou pedir fazer minha cartinha. Então, vamos lá. Eu agradeço. E apareçam aqui quinta-feira, nada de nos deixar sozinhos. Exatamente. E amanhã tem tecnologia, se liga também. Tem aula amanhã de tecnologia, coração pra vocês, ó. Até quinta.